Bom, quem sou eu, né? Tony Lâmpada. Aqui no meu crachá está escrito Tony França, mas o França tá deprecated. O Lâmpada acabou ficando aí. Pode ser também. Lá no Queimático me chamam de Tony Véi. Então, rapidamente aí. Cearense, engenheiro do ITA, me formei em 2003 em engenharia de computação. Trabalho no Queimático, uma startup de software para educação, vende software para escola. Tem um projeto open source chamado Freedom Sponsors. Quem conhece, levanta a mão. Algumas pessoas conhecem, é um sistema de crowdfunding para software livre. Tem um curso de AngularJS na internet chamado ngmasters.com. Talvez tenha alguns ex-alunos aí. Alguém? Não? Tem alguns ali, outro ali. Legal. Tá? Então, esse sou eu. E o que a gente vai falar aqui? Então, vou contar aqui algumas, dividir em 3 pedaços. No primeiro pedaço eu vou falar um pouco de design e arquitetura. No segundo pedaço eu vou falar um pouquinho de processo de desenvolvimento. E no terceiro eu vou falar algumas boas práticas mais voltadas para desenvolvimento web. Né? Durante a palestra vai aparecer alguns números com colchete, que são links que você pode entrar no repositório dessa apresentação, que é no GitHub aí, Tony Lâmpada / meus 20 e poucos. Quem quiser anotar aí, lá vai ter mais um monte de link lá. Então, só para te mostrar aqui. Lá no README do repositório tem esses 6 links aí, que eu vou falar aqui de maneira muito alto nível, né? Mas tem links lá para você se aprofundar. Tá bom? Só você entrar no GitHub lá para você pegar os links depois. Então, vamos começar. Vamos começar falando de orientação a objeto, responsabilidades e comida italiana. Quando eu comecei a programar lá em 2000, né, eu comecei aprendendo um conceito, já comecei, né, dentro desse orientação a objeto, né, e as pessoas falavam, olha, orientação a objeto é melhor, né, e aí eu fui conhecer aqueles conceitos de encapsulamento, polimorfismo, herança e com essas coisas, tal, programando com Java na época. E aí eu nunca tinha entendido direito por que OO era realmente melhor, né? E aí um dia eu tive contato com esse conceito, né? Não, você programando procedural, o seu código fica mais parecido com espaguete, né? Programando OO, seu código fica mais parecido com ravioli, né? Cada ravioli tem uma função, o ravioli só fala com o outro ravioli, né? E fica um código mais raviólico, mais separado, mais fácil de mexer. Legal, isso fez algum sentido para mim. E eu trabalhei muito com OO, né? Programei muito. E sempre estava tudo lá, herança, polimorfismo, classe. Trabalhei com Java há 11 anos, né? Muito OO na vida. Mas vira e mexe, você estava lá mexendo com OO e o espaguete dava um jeito de se infiltrar no código, né? Começava a brotar um espaguetinho aqui, um espaguetinho ali, né? E você fica, caramba, né? O espaguete ainda está aí, né? E aí o tempo passa, você vai ficando mais experiente e você começa a sentir alguns cheiros de algumas coisas que você está fazendo errado no código, né? E aí você começa a pensar em termos de responsabilidade, em termos de conhecimento, né? E aí eu estou falando de responsabilidade de código, de componentes de software, né? Você se pega perguntando, nossa, eu preciso implementar um método tal, onde que eu vou botar esse método, né? De quem que é a responsabilidade de fazer isso? Alguém já se pegou fazendo esse tipo de pergunta, né? Então, à medida que você vai tendo mais intimidade com o código, você começa a pensar mais nesse formato, né? E conhecimento também, né? Puxa, esse componente aqui ele não devia depender desse, ele não devia conhecer isso daqui, ele não devia saber o detalhe da implementação desse outro, né? E isso parece até uma empresa. O sistema, à medida que ele vai crescendo, ele parece uma empresa crescendo, né? Como assim? Quando a empresa começa, é tudo muito simples, tudo acontece muito rápido, né? Você tem lá 2, 3 negros, todo mundo sabe tudo, né? E a comunicação acontece muito fácil, muito rápido, né? As decisões são tomadas muito rápido e o negócio flui. Aí a empresa começa a dar certo, começa a ter sucesso, a equipe vai aumentando, dali a pouco tem 5, 7, 10 pessoas, dali a pouco tem uma galera que
fala mais com o cliente, tem uma galera que, sei lá, são empresas de tecnologia, tem uma galera que programa mais, né? Você começa a dividir um pouco as responsabilidades, né? E aí você começa a ter problema de comunicação, porque nem todo mundo sabe mais de tudo, né? E você tem que começar a pensar como que essas áreas vão se comunicar, né? Então, a mesma coisa acontece com o software, né? Você começa a dividir o software em áreas e responsabilidades, e você tem que pensar em como essas coisas vão se comunicar. É engraçado, né, fazer esse paralelo. E é assim, uma coisa que você acaba se tocando, né? Uma conclusão que eu acabei chegando é que programar orientado a objeto não causa software raviólico, né? Para você realmente fazer o software raviólico, que é bom para arquitetura, você tem que realmente pensar, desde o começo, no ravioli. Você tem que pensar em componentes, né? E aí, o que é um componente? Um componente, eu estou definindo aqui um componente de uma maneira mais abstrata que eu consigo, né? Um componente é um pedaço de software que tem alguma responsabilidade. Então, se você tem uma página web, eu posso dizer que o input de texto ele é um componente, né? Por quê? Qual a responsabilidade que ele tem? Pô, tem uma porrada de responsabilidade, né? Ele tem que deixar o cara digitar nele, ele tem que saber o texto que está digitado nele, ele tem que ser desabilitável, ele tem que deixar eu pendurar um listener nele para ele me avisar a hora que alguém digita. Tem uma porrada de responsabilidade. E eu tenho o banco de dados. Eu posso considerar que o banco de dados é um componente, né? Qual a responsabilidade do banco de dados? Bom, ele tem que deixar eu criar tabela, tem que deixar eu colocar dado lá dentro, tem que deixar eu ler o dado lá dentro. Eu posso resumir todas essas responsabilidades num conjunto só. Ele tem que deixar eu persistir um modelo de dados, né? Enfim. E aí, quando você começa a pensar em arquitetura, pô, o legal é você pensar nos componentes de modo que cada componente converse com alguns poucos vizinhos, né? Então, algo mais parecido com essa rede B, aqui, essa rede do meio aqui, né? Tem três redes aqui. Essa rede B aí, para mim, é o que faz mais sentido quando você pensa em arquitetura de software, de componentes conversando uns com os outros, né? Porque essa é a chamada descentralizada, né? Você tem alguns componentes que conversam com alguns vizinhos e eles colaboram entre si desse jeito, tá? E é legal você pensar também no nível de granularidade, né? Eu não vou desenhar um diagrama de componentes e que no mesmo diagrama eu tenho lá o input e o banco de dados. Não faz sentido, né? Eu tenho que eu posso quebrar componentes grandes em componentes menores, né? E eu quero ver essa rede de componentes num nível de granularidade que faça sentido. E aí o trabalho do arquiteto é organizar essa malha de componentes, além do programador que é fazer cada componente fazer sua responsabilidade de maneira bem feita, mas o trabalho do arquiteto é dispor esses componentes e fazer a comunicação acontecer entre eles de modo que essa comunicação seja otimizada, né? Então, de novo, você pensa na empresa, a empresa vai crescendo, aí começa, né? Você tem que ter venda, tem que ter marketing, tem que ter venda, tem que ter relacionamento, tem o desenvolvimento, tem o suporte, né? Aí tem o mundo externo, né? Tem os seus endpoints ali, que é o suporte e o relacionamento. Chega os requests ali via HTTP para sua empresa, no suporte, no relacionamento. E aquilo ali gera demanda para implementação dentro do sistema, dentro de vendas, dentro de desenvolvimento. Então, do mesmo jeito que o CEO da empresa tem que organizar as áreas ali da empresa para otimizar a comunicação entre essas áreas, né, o arquiteto do software tem que fazer isso com os componentes, né? Então, fazer software bem feito é a arte de ser CEO do sistema, né? Você tem que otimizar não só cada componente em si, mas o fluxo de comunicação entre esses componentes. E aí é uma maneira legal de você comunicar a arquitetura para as pessoas é usar diagrama CRC. Quem sabe o que é CRC aqui? Levanta a mão. Pouca gente, legal. Quanto tempo tem aí ainda? Só para saber? Organização? Tempo de palestra ainda? Só para eu... Sim. Caraca, não faz isso comigo não. Tem uns 20 ainda, legal. Isso aqui é um diagrama CRC, tá? Então, eu gosto muito desse tipo de diagrama para comunicar arquitetura para um time, tá? Por que ele comunica arquitetura? Porque ele toca justamente nesses pontos aí de
responsabilidade e colaboração, né? O CRC, ele é um diagrama que o CRC significa Class Responsibility Collaboration, tá? Eu gosto de usar sem o class. Para mim, essa caixinha aí, ela pode ser uma classe, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser um banco de dados, né? E aí cada caixinha dessa tem uma parte de cima aqui, onde eu digo o que ela faz. Essa porra faz? Ela faz, ela inicia as extrações via Ajax, né? Isso aqui é um componente do meu software, que é uma view que recebe um request do Django. E embaixo ele tem as colaborações, de quem que ele depende, do que ele precisa para fazer isso, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um diagraminha de um sistema que a gente tem lá no QMagic, que a gente chama de dashboard, começado pelo meu amigo Bustamante ali, que trabalhava, na época ele trabalhava no QMagic. O dashboard ele faz o seguinte, ele busca a informação de um monte de banco de dados, joga num banco de dados só, para a gente poder fazer algumas consultas e tirar algumas métricas do sistema, né? E aí, beleza. Então, você pode ver aqui que tem um cron aqui, um arquivo shell, ele inicia uma ou várias extrações com determinado parâmetro de forma regular, ou seja, x e x tempo ele vai lá e roda uma extração. Isso aqui entra no arquivo Python aqui, que é um comando Django, tá vendo aqui, ó? Esse azul claro aqui, eu tenho tipos, né, separado por cores. Então tem um comando do Django que ele vai lá e pega uma lista de argumentos, cria uma entidade de extração, inicia a extração que passa aqui para esse cara. É o ETL, ele executa uma extração genérica, ele precisa do loader para enfiar as informações no banco de dados, o extractor para buscar as informações de um outro banco de dados e de um observer para monitorar o progresso desse negócio todo. Então, olhando para esse diagrama aqui, eu consigo meio que rapidamente pegar um cara novo que vai desenvolver nesse projeto e falar, cara, dá uma olhada nesse diagrama aqui que você vai entender o código muito mais rápido. Consegue enxergar isso aqui? Tá? Então, eu gosto muito de CRC para comunicar arquitetura. A hora que você começa a fazer, você vê que você mesmo entende o sistema mais fácil e você enxerga os problemas de arquitetura que tem no sistema mais fácil. Tá? Primeira dica. Esse aqui é um outro diagrama CRC. Eu pulei o link 1. Qual que era o link 1? O link 1 é o post, um blog post, daí você depois entra no GitHub e vê o link 1, tá? Falando contando um pouco mais essa história que eu acabei de contar. O link 2 é um outro post dizendo como você pode fazer um framework de CRUD usando AngularJS. Lá nesse post tem esse outro diagraminha aqui. Então deixa eu abrir aqui esse diagrama aqui. É mais um exemplo de diagrama CRC. Dá um mais aqui, peraí. Então tem uma página HTML aqui. Ele tem uma diretiva, tá vendo? Vermelha é diretiva, né? Diretiva no AngularJS é um componente que tem uma tela, que tem um pedaço de coisa gráfica, né? Então dentro da diretiva CRUD, eu tenho um CRUD grid, que é um outro componente gráfico, que tem uma tabelinha. E eu tenho um outro componente que é o CRUD form, que é outro componente gráfico que tem um formulário que eu digito. Ou seja, o que você espera que tenha no componente CRUD, né? E todos esses caras falam com o CRUD model, cuja responsabilidade é implementar a lógica por trás do CRUD, né? E esse CRUD model ele é verde. O que é isso? Então, para quem conhece AngularJS, vai saber, olha, esse CRUD model é um serviço Angular que retorna uma função. Enfim. Então, para quem conhece esse tipo de tecnologia, tal, esse tipo de diagrama vai fazer muito sentido na hora que ele for dar manutenção nesse código. Vou dar manutenção no componente de CRUD, né? Como é que esse componente funciona? O cara bate o olho no diagrama, ele já tem um modelo mental compartilhado com todo mundo do time de como que esse negócio funciona, né? Então, acho que ajuda muito. E por que você precisa fazer, né? Você se livrar do cara que está o tempo todo te perguntando coisas sobre o código, né? Então não importa o seu estilo. Se você vai ser grosso e falar, meu filho, você já viu o diagrama lá antes de vir me fazer essa pergunta? Ou se você vai pegar e falar, cara, eu estou meio enrolado aqui, você pode dar uma olhada no diagrama lá, qualquer dúvida você dá um grito, né? Não importa o seu estilo, aonde você ser preguiçoso, né? Você documentar para você poupar o seu próprio tempo, tá? É lógico que eu recomendo aqui a segunda
a segunda opção, mas, bom, a gente erra, né? Quem nunca, né? Já deu umas patadas assim. Peço desculpa a alguns estagiários aí que já levaram algumas. Mas a carne é fraca, a gente é falho. Mas o importante é você ser preguiçoso e economizar o seu próprio tempo, né? Mas até onde é bom eu ser preguiçoso? Até o ponto que você consegue se livrar do cara em 2 minutos, nem que você tenha que ir lá na máquina do cara, abrir a documentação junto com ele e depois, né, deixar ele se virar por conta própria. Mas também, se você documentar demais, você vai ter que manter aquela documentação, porque a documentação fica defasada, então você tem que achar o equilíbrio aí. E aí, de novo, né, o diagrama CRC é uma maneira de chegar nesse equilíbrio de um jeito que faz sentido. E aí, falando um pouco mais sobre design de software, uma outra coisa uma conclusão que você chega é que as APIs dos componentes, elas importam muito, né? Elas são muito importantes. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você tem um diagrama como esse, né, que é como se fosse uma daquelas malhas de componentes, tem aquelas setas, e essa seta é justamente o mecanismo pelo qual o componente pega e manda um outro componente executar o que ele nasceu para fazer, né? Quer dizer, o componente de CRUD grid vai mandar o CRUD model listar entidades para ele, né? E ele faz isso como? Através da API do CRUD model. Então, é importante você pensar nos componentes já para começo de conversa, pensar na API do componente. O que é a API? Qual é o nome do método? Qual é o nome do parâmetro? Tem que pensar numa API que faça sentido. Numa API que seja fácil de você usar, né? E aí o TDD, ele te ajuda com isso, né? Por quê? O que é o TDD? TDD não é simplesmente você chegar e escrever o teste unitário. TDD é uma questão de planejamento. Planejamento por quê? Porque você vai ter que pensar primeiro em como que eu vou testar esse CRUD model, né? Então ele tem que ter esses métodos aí. Isso é um objeto JavaScript. E eu vou ter que implementar o teste, eu vou ter que já me obrigar, para começo de conversa, a definir como é que usa, para depois eu definir como é que ele é implementado lá dentro. Então, TDD é uma questão muito mais de planejamento do que simplesmente de você chegar lá e sair escrevendo o teste a posteriori. Pessoal, está muito abstrato. Quem está entendendo? Tá fácil de pegar esses conceitos? Tá? Legal. Alguém falou alguma coisa? Bom, desculpa. Uma outra questão que sempre aparece quando você pensa em componentes e responsabilidades e conhecimento e tal, colaboração, é o conceito de coesão e acoplamento, né? As pessoas sempre falam que você tem que lutar por baixo acoplamento e alta coesão, né? E aí eu achei uma definição aí no Stack Overflow, tá? É o link 3 aí, de coesão e acoplamento, que eu achei fantástica, nunca mais esqueci, eu só trouxe aqui para compartilhar, né? Então, baixo acoplamento, você e o cara da loja de conveniência do posto, né? Vocês se comunicam através de uma interface bem definida, né? Um protocolo conhecido, e os dois atingem os seus objetivos. Você dá dinheiro para ele, ele deixa você sair com um pacote de cheetos, né? Qualquer um de vocês dois pode ser substituído dentro do processo, que o processo continua funcionando, né? Isso é legal de componente, né? O componente é um negócio que você pode ir lá e trocar por outro com uma implementação diferente, que tem a mesma API que funciona. E o acoplamento apertado, né? Alto acoplamento é você e sua esposa, né? Tipo, hoje eu falei, leva o Thomas lá na escola porque vou dar um lightning talk de manhã, né? É minha responsabilidade, mas ela resolveu para mim. E coesão. Coesão é a característica de você fazer uma coisa bem feita, né? Então, a baixa coesão é a loja de conveniência. Ela faz tudo, né? Ela vende a gasolina até o leite, tem uma máquina de sacar dinheiro, ela faz tudo. Os produtos que ela faz tem muito pouco em comum, né? E a qualidade não é lá essas coisas, né? Mas é conveniente ter tudo num lugar só. Então, custa mais caro e tem uma qualidade menor. Alta coesão é uma loja de queijo. Eles vendem queijo.
É o melhor queijo da cidade. É caro, mas não tem, ninguém bate eles em queijo, né? Então, foi uma definição de coesão e acoplamento que ficou na minha cabeça. A segunda coisa que eu quero falar aqui é um pouquinho sobre processo. Quando você vai fazer software, você precisa fazer software dentro de um processo de desenvolvimento, né? E aí, várias vezes você se pega tentando desenhar quais são as coisas que eu tenho que ter dentro do meu processo para que o processo seja bom, tá? Então, para mim, a principal característica de um bom processo é essa. Ele tem que errar rápido e corrigir rápido, né? Então, um processo que encontra erros rápido, ele é bom porque ele vai se melhorando de maneira rápida. Essas fotos aí é o seguinte. Ô, louco, tô nervoso. Há muito tempo atrás, numa palestra de uma ferramenta chamada Liquibase. Liquibase, para quem não conhece, é usada no mundo do Java. Ela é parecida com o Soulful, com Migrations do Django. Ela serve para você fazer migração de banco de dados. Foi bem legal essa palestra por causa dos slides, né? Eu desenhei todos os slides com giz de cera, assim. Eu cheguei lá ainda tirando onda, assim. Pô, galera, ali inspirou meu PowerPoint, eu tive que fazer ali negócio correndo aqui. Esse link é justamente para a palestra. Embora seja relevante, é bastante divertida, só os slides é bem legal. Mas uma das coisas que tinha lá no Liquibase é que você escrevia um patch lá da migração, e o patch ele tinha uma chave que identificava o patch, que era o nome do arquivo que você escrevia, era dentro de um XML. O nome do arquivo, o autor do patch e um número que era um ID dele, né? Então, toda vez que quebrava, ele falou, quebrou o patch tal. Aí, na hora de falar o patch tal, ele dava essas três coisas, né? Cara, desde que a gente começou a usar o Liquibase na Touch, que é a empresa que eu trabalhava com Java naquela época, era incrível como os erros que davam de patch, de banco de dados, eram corrigidos rápido. Por quê? Porque o erro já vinha com a identificação do dono, assim. Era 3 minutos, assim. O bug aparecia 14h20, você ia reclamar com o cara, pô, já sei, o outro já veio reclamar aqui também, né? E isso é uma das coisas, né, que você enfia no processo e melhora ele. Por quê? Por causa disso. Porque ele encontra o erro rápido e corrige rápido. Uma outra coisa que eu implementei lá no QMágico já faz um tempo, dentro dessa linha de errar rápido e corrigir rápido, foram as 3 leis da build, né? Como manter um ambiente de integração contínua. Quem não sabe o que é integração contínua, levanta a mão. Só uma pessoa não sabe o que é integração contínua. Bom, vou explicar. Integração contínua é a prática de você ter digamos, um servidor ali que pega o teu código fonte, né? Toda vez que alguém comita lá, ele vai lá e roda os testes automáticos que estão programados para rodar. A hora que quebra, ele vai lá e levanta uma bandeira. Tá quebrado, manda e-mail, fica lá. Então. E aí existem alguns softwares que fazem isso, né? A gente lá no QMágico usa um servidor de integração contínua chamado Jenkins. Provavelmente muita gente conhece aí. E aí o que eu fiz? A gente tinha um problema lá que vira e mexe. A build quebrava, isso atrapalhava as pessoas, você não podia dar deploy enquanto a build estava quebrada. A build quebrada atrapalhava o ambiente de desenvolvimento das outras pessoas e tal. Aí o que eu fiz? Eu implementei as 3 leis da build, né? Quais eram as 3 leis da build? Então lá no QMágico, tá acabando? 2 minutos? Cara, nem... Quais são as 3 leis da build? A primeira lei, você não pode commitar em build quebrada, né? Então, quer dizer, o que vai acontecer, né? A hora que alguém quebrar a build, ninguém pode quebrar em cima, pode commitar em cima. Você vai ter um monte de build verde e uma build vermelha em cima. Então, para você commitar, ou você conserta aquela build que commita o seu commit em cima, ou então você pede para o cara que quebrou consertar. Essa é a primeira lei. A segunda lei, se você quebrar, você tem 20 minutos para arrumar. Hã? É para ser rápido. A gente não quer que a build fique vermelha. Por que 20 minutos, né? Nem que você tenha que voltar o seu commit. E aí você trabalha local, conserta e depois você corrige. E a terceira lei, você pode voltar o commit de quem violou a segunda. Ou seja, se você chegou lá, pegou uma build quebrada mais de 20 minutos, o que você faz? Você vai lá e fala, quer saber, eu vou voltar o commit desse safado aqui. E você pode até ser bonzinho e pegar e salvar o commit dele no outra branch e falar, olha, voltei o teu commit, mas eu salvei o teu trabalho anterior no outra branch aqui.
Qual que é o resultado disso, né? O resultado disso é o equivalente ao que a Toyota faz de parar a linha, né? A Toyota tem um processo de produção lá, que tem uma linha de produção. A hora que alguém encontra algum defeito, tem uma cordinha lá, que a pessoa pode chegar lá, puxar, para a linha inteira. Para a linha inteira. A galera vai lá investigar qual é o problema para resolver. Para quê? Para não ter perigo de gerar produto no final com defeito. Quando resolve aquele problema, aí continua a linha. É o equivalente em software, certo? Você para a linha, você interrompe o commit. Não pode mais commitar. Você tem que resolver, porque senão ninguém consegue mais trabalhar. Então você encontra o problema rápido, resolve rápido. E aí, na prática, a gente faz isso com de maneira automática, né? Então, o próprio Git lá tem uns hooks que rejeitam o commit do cara. Olha, tem uma build quebrada aqui. Para você commitar aqui, você tem que colocar uma palavra mágica aqui dizendo que você vai consertar, né? Tem um job lá no Jenkins para você voltar o commit dos outros. A hora que você roda esse job, ele manda esse e-mail aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir numa aba maior. Né? O Jenkins manda e-mail. Oi, fulano. Tudo bem? Aqui é seu amigo Jenkins, velho de guerra. Eu tenho uma notícia boa que talvez você não goste, mas que é para o bem do time e do processo de desenvolvimento como um todo, isso é meio automático. Tá? Então, sabe o Zorak? Ele voltou ao seu commit. Né? Provavelmente porque você cobrou a build. E ele deixou um recadinho para você. Veja, aí tem o recadinho. Pô, 3G. Mas fica tranquilo que eu salvei seu trabalho. Veja as instruções para você no final do e-mail. Aí ele dá o histórico do coisa. Olha, tem um branch lá que está salvo. O Jenkins faz isso sozinho. Né? Então, na prática, depois que a gente implementou as 3 leis da build, isso aqui ficou muito raro. Né? Faz meses que o Jenkins não manda esse e-mail. A nossa build não fica mais vermelha quase. A terceira coisa, eu estou sem tempo mesmo, cara. Sério? Tá bom. Para quem é web developer, né? Conheça esse projetinho que eu apresentei no Lightning Talk. Quem estava no Lightning Talk? Então, dentro desse projeto tem mais algumas boas práticas de arquitetura, de qualidade e tal. Então, uma outra lição de arquitetura que tem aí é que o ambiente de desenvolvimento é importante, né? Tem essa frase do Abraham Lincoln, né? Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando seu machado. Afiando meu machado. E o machado da equipe é um ambiente de desenvolvimento. Então você tem que ter um ambiente que o cara chegue lá, faça o clone e está trabalhando, meu. Se o cara tiver que gastar 2, 3 horas para subir um ambiente de desenvolvimento, para entender quais são os comandos que ele tem que rodar e tal. Toda vida que entrar alguém novo no projeto, quando mudar de projeto, a mesma coisa, né? Isso é ruim para você, é ruim para a empresa, tá? Então, uma das coisas legais que tem nesse projeto, que você pode trazer essa ideia para o seu projeto, é bem fácil você clonar esse projeto e pegar essa ideia, é que ele tem o help do projeto, o help dos comandos que ele faz. A outra coisa, se você faz Ajax, bom, eu falei isso aqui no Lightning Talk, como eu estou sem tempo, depois quem quiser me procura, a gente conversa mais sobre isso aí. Eu só queria deixar aí tempo para... Eu vou pular, galera, não vai dar para terminar. Eu queria deixar tempo para uma perguntinha aí, se puder. Alguém?